Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero iniciar este culto lendo com vocês Salmos 121, versículo 1 e 2, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabemos que tem muitas pessoas passando por muitas dificuldades, na igreja e fora da igreja. Não importa o seu problema, não importa a situação que você esteja passando agora. Às vezes você pode estar passando pelo processo do luto, por alguma enfermidade, por desemprego, por alguma perseguição no trabalho, por algum problema com um filho, não importa qual seja o seu problema nesta hora. O Senhor, em sua palavra, nos ensina que a gente deve elevar os nossos olhos para os montes, elevar o nosso olho, o nosso coração, o nosso interior para Ele, porque é dele que vem o nosso socorro. Amém? Então, no início deste culto, eu convido você para a gente levantar um clamor ao Senhor, pedindo o socorro dele, porque ele é o nosso socorro presente em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias. Amém? Pai querido, todo-poderoso, bendito e exaltado sejas o teu santo nome. Nesta hora, Pai querido, apresentamos as nossas vidas diante de ti, junto, Santo Deus Todo-Poderoso, com o teu povo, com a tua igreja. Santo Deus de poder e de glória, Pai querido, a tua palavra nos garante que tu és, meu Pai querido Todo-Poderoso, o nosso socorro presente, Pai amado e eterno. Ah, Senhor, não importa, Santo Deus, a circunstância que estamos passando, não importa a dificuldade, Pai querido Todo-Poderoso, tu és, Santo Deus, aquele Pai que vem, Santo Deus Todo-Poderoso, de encontro, Santo Deus, ao aflito, ao necessitado. Santo Deus de poder e de glória, Pai querido e eterno, pois nesta hora, junto com a tua igreja, junto com o teu povo, ah, Senhor, meu Pai querido, olhamos para ti, levantamos a nossa cabeça, Santo Deus de poder e de glória, e te pedimos, vem, Santo Deus, e socorre a tua igreja, vem, Santo Deus, salteando, Pai, sobre os montes e nos abraça, nos envolva, Santo Deus de poder e de glória, com o teu amor e com a tua graça, fortalecendo, rompendo, Santo Deus Todo-Poderoso, as cadeias, colocando por terra a seta, Santo Deus de poder e de glória do diabo, e fortalecendo, Pai amado e eterno, a fé e a esperança, Santo Deus Todo-Poderoso, dos teus filhos. Pai querido e eterno, agindo o Senhor, ó Pai, quem impedirás? Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, sabemos, Pai, que o choro, Santo Deus Todo-Poderoso, pode durar, Santo Deus, uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, Santo Deus Todo-Poderoso, eu te peço, visita, Santo Deus, os teus filhos nesta hora. Vai, Santo Deus, de encontro a cada lar, a cada família, a cada coração, e os envolva no teu amor e na tua graça, fortalecendo a fé, a esperança e a confiança deles no Senhor. Ah, Santo Deus de poder e de glória, que nós não venhamos nos esquecer que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje, e é o mesmo Deus amanhã. E por conta disso, Pai querido Todo-Poderoso, nós não somos consumidos. Por isso, Pai, ah, Santo Deus de poder e de glória, visita, Santo Deus Todo-Poderoso, a cada vida, a cada coração, trazendo esperança e confiança aos teus filhos e enxugando, Santo Deus, todo o pranto do rosto, Santo Deus, de todo aquele que padece e necessita do Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e colocamos diante da tua grandeza e do teu poder. É o que eu te peço, Pai querido e eterno, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor,
Aproveite para se derramar aos pés de Jesus. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de ajoelhar, se ajoelhe, se entregue, se renda ao Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus lavar o seu coração e fortalecer a sua fé. Amém? És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, a resposta a todo aquele que a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, a resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá.
Glória a Deus, irmãos. Maravilhoso é louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler hoje essa passagem que é de Salomão, quando ele pede ao Senhor sabedoria. Diz assim: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantivestes para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, porque por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém a você e nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Maravilhoso é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é riquíssima. A Bíblia é como um tesouro. Maravilhoso é aquele que descobre que aqui é o manual da vida e que a gente tem direcionamento do Senhor para todas as áreas das nossas vidas. Olhando para essa passagem de Salomão, que pediu ao Senhor sabedoria para poder governar o povo, porque era em número, era muito grande, e ele se via incapaz diante daquela situação, né? Ele chega até a citar aqui na palavra que ele não passava de uma criança e que ele não sabia como agir. E o Senhor se agradou grandemente do pedido dele, porque ele não pediu riqueza. Ele não pediu para poder destruir os inimigos dele, mas ele pediu para o Senhor sabedoria. E o Senhor se alegrou tanto que o Senhor falou: vou te dar a sabedoria, e além disso, além da sabedoria, eu vou também te dar riquezas como glória, de modo que nunca houve entre os reis e não haverá depois de você. Trazendo essa palavra para as nossas vidas, se o Senhor aparecesse para mim e para você em sonhos e fizesse essa pergunta como ele fez para Salomão, perguntando: o que vos querem que eu vos faça? Qual seria a minha resposta e a sua resposta? Né? A gente vê nos desenhos, nos filmes da Disney, tem lá o Aladim com a sua lâmpada mágica, né? Faça o seu pedido aqui, raspe lá a lâmpada, tem direito até 3 pedidos. Qual seria o meu pedido e o seu pedido ao Senhor
se ele hoje aparecesse para mim e para você. Eu vos convido hoje, irmãos, que a gente pare e faça uma reflexão olhando lá no fundo do nosso coração. O que será que tem dentro do nosso coração? Vamos ler Mateus 12:34. Depois a gente volta aqui em Reis. Mateus 12:34 diz assim: Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente transborda aquilo que tem dentro do nosso coração. Imagina 2 baldes, né? Um balde, esses 2 baldes na nossa vida espiritual. Um balde que contém ali orgulho, inveja, altivez, soberba, ciúmes, e esse balde aqui tá cheio. Que é o quê? É a nossa humanidade caída, né? O homem caído. O outro baldinho é os frutos do Espírito Santo. A fé, a alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Olha para dentro do seu coração e vê qual desses baldinhos que está mais cheio. Está mais cheio dos frutos do Espírito ou está mais cheio dos frutos da carne? Porque a gente passa por situações e dificuldades que vai depender de qual é o seu estado para você poder reagir àquela situação. Então, quando você estiver numa situação de confronto, você mesmo estando certo, sendo perseguido, passando por uma grande dificuldade, e às vezes tem situações que a gente passa que não é nem provação, mas são processos naturais da vida, que é natural. O Senhor, né, o mundo pecou e está destituído da glória de Deus. O homem pecou e está destituído da glória de Deus. Mas o Senhor traçou um plano de salvação enviando o seu Filho amado, unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todos creem no Senhor Jesus? Não. O mundo jaz no maligno. Mas o Senhor nos ensina que precisamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo e nós nele iremos vencer também. Então, no mundo, o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui caminhando, né, para a nova e eterna Jerusalém, no caminho da obediência, que é o caminho estreito. Que para a gente obedecer o Senhor, a gente precisa se humilhar, às vezes precisa se rastejar para passar ali pelo caminho da obediência. Mas o mundo está vindo ao contrário. O mundo está vindo aqui, ó, no sentido contrário. E nós estamos indo de volta para a nossa casa, a nova e eterna Jerusalém. O Senhor foi nos preparar lugar. E o mundo está vindo aqui, né? Então, no nosso dia a dia, nós estamos no mundo, nós nos deparamos com situações difíceis. E que muitas vezes, se a gente não orar e não vigiar, e não tomar cuidado de examinar as Sagradas Escrituras, para a gente se encher esse baldinho aqui cada vez mais dos frutos do Espírito. Quando você passar por essa situação de adversidade, que às vezes não é nem... Você olha a pessoa, você acha que é a pessoa que está confrontando você, que está sendo seu inimigo, mas na verdade às vezes nem é a pessoa. Às vezes é uma porta escancarada para o diabo usar aquela pessoa para roubar a sua paz. E você, sendo um servo do Senhor, que já conhece a palavra do Senhor, que já experimentou da bondade do Senhor, que já desfrutou da misericórdia de Deus, vai passar por situações que você vai ter que negar a si mesmo, abrir mão da sua razão, abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua altivez, abrir mão da sua soberba, mesmo estando certo.
e agir com amor e com misericórdia, liberando perdão sobre aquele que te persegue, que fala calúnia sobre você, que procura de tudo para te prejudicar, colocar impedimentos no seu caminho. E você certinho ali, fazendo tudo certo, obedecendo o Senhor. E essa pessoa sempre procurando te perseguir e te prejudicar. Isso pode ser um processo de um dia, como pode ser um processo de 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Mas a gente tem a certeza na palavra do Senhor, que aquele que obedecer às palavras do Senhor, guardar os seus mandamentos e praticar a palavra do Senhor, à medida que você libera perdão, à medida que aquele que te bate numa face, ao invés de você revidar, você oferece a outra. À medida que aquele que leva a sua capa, arranca aquilo que tem de você e você dá, tira a sua roupa e dá para o seu inimigo, à medida que você vai pagando o mal com o bem, o Espírito Santo de Deus vai enchendo este baldinho. O Espírito Santo de Deus vai te dando graça e vai te fortalecendo e vai alegrando o seu coração. Você está sofrendo dano ali na carne por amor ao Senhor. E você, quando acerta, quando você obedece a palavra do Senhor, bingo, os céus faz festa porque você está se esforçando para obedecer. E o Senhor vê em você o esforço. E sozinho nós não somos capazes de suportar, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E ali o Senhor vai transbordando seu coração e você vai fortalecendo. Você deita com a sua cabeça num travesseiro em paz, na presença do Senhor, desperta mais um dia com o seu coração já alegre, buscando, louvando e glorificando ao Senhor. E vamos para mais um dia, não importa o que acontecer, não importa as dificuldades que eu vou ter que enfrentar no mundo, lá fora, porque eu sei que o Senhor é comigo e Ele vai me dar vitória. Ele vai me honrar. Os humilhados são exaltados no tempo do Senhor, e isso é verdadeiro. Agora, quando a gente não examina as Sagradas Escrituras, vamos ler lá Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 e 11. O que a palavra do Senhor diz? O Senhor conhece a gente, o Senhor conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor sonda o nosso coração. E Ele sabe que o nosso coração é balança enganosa. Às vezes tem um sentimento aí dentro do seu coração que causa prazer em você. Às vezes tem um sentimento dentro do seu coração que traz prazer à sua carne. Mas esse sentimento que está aí dentro não provém do Senhor e não agrada ao Senhor. E aí a gente tem que pedir para o Senhor nos dar a sabedoria igual Salomão pediu para o Senhor, para a gente discernir entre o bem e o mal. E pedir para o Senhor tirar do nosso coração todo engano, toda mentira, todo sentimento que até aparentemente ele parece ser um sentimento do bem, porque às vezes é um amor que você tem aí que o Senhor não se agrada. Às vezes é um sentimento que tem aí dentro que tem a aparência do bem, mas, na verdade, se você insistir e persistir nesse sentimento, vai te levar a uma destruição lá na frente. E por isso que é necessário a gente sempre examinar as Sagradas Escrituras, para quando a gente se vê numa situação dessa difícil, a gente saber o que a gente tem que confessar, clamar, buscar ao Senhor e praticar a palavra de Deus. Porque a gente sabendo fazer o certo e a gente não faz, a gente peca. E quando a gente peca, o que acontece? A gente desagrada o coração do Senhor. E o Espírito Santo de Deus nos acusa e fala: você pecou, você agiu errado, sabendo fazer o certo.
A palavra do Senhor nos ensina que não é mais cobrado daquele que conhece a palavra de Deus e não pratica do que aquele que não conhece. A gente já conhece muito a palavra do Senhor, nós estamos há muitos anos na presença do Senhor. E a gente não tem mais espaço, já não, a gente precisa crescer, pedir para o Senhor tirar da gente toda a infantilidade. E a gente precisa dar frutos, ter maturidade na presença do Senhor. E quando isso acontece, você praticando o mal, sabendo fazer o certo, você entristece o Espírito Santo e você sabe porque o Espírito Santo fala dentro do seu coração e diz assim: você entristeceu o meu coração. Aí a gente tem que buscar do Senhor lugar de arrependimento e se arrepender de todo o coração, em primeiro lugar. Se prostrar diante do Senhor e reconhecer o seu erro. Senhor, me perdoa. Tende misericórdia, eu errei, sabendo fazer o certo, e eu, além de entristecer o meu irmão, eu entristeci o Senhor. E aí você tem que se reconciliar primeiro com o Senhor e encontrar lugar de arrependimento dentro do seu coração, porque o Senhor só vai te perdoar se ver que verdadeiramente você se arrependeu do seu ato. E depois ir lá e se reconciliar com o seu irmão. Então é muito melhor a gente se revestir todos os dias da presença e da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor, procurando manter o nosso baldinho aqui, ó, dos frutos do Espírito Santo, pagando sempre o mal com o bem, perdoando, liberando perdão, porque o Senhor vai sempre enchendo você de graça e de misericórdia, e você acha que você está naquela situação e que o Senhor não está trabalhando em favor da sua vida. Ele está. Acredite, meu irmão, Ele está trabalhando em favor da sua vida quando você o obedece, quando você procura guardar os seus mandamentos e colocar em prática, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos, confiando nele, descansando o seu coração nele. Acredite, o Senhor está trabalhando em sua vida, mesmo que pareça que nada ao seu redor está acontecendo. E quando a bênção chegar, e quando a vitória chegar, quando você menos esperar, a vitória virá. E o Senhor vai fazer de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, como a palavra dele nos ensina, que aquilo que não subiu à nossa mente nem no nosso coração é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam no Senhor. Ele recompensa e ele virá e fará muito mais do que você espera, muito mais do que você imagina, para a honra e glória do nome dele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Nós, sendo homens maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai, muito mais o nosso Senhor. Ele sabe o que dá para você, ele sabe como suprir as suas necessidades, ele sabe qual porta abrir na sua vida que vai ser bênção na sua história. Mas é necessário hoje o Senhor nos convida para que a gente faça essa grande reflexão dentro do nosso coração e que a gente possa pedir ao Senhor um coração sábio, um coração prudente, um coração temente ao Senhor, que a gente venha a ter o temor e o receio de desagradar ao Senhor. Porque quando a gente teme o desagradar, a gente procura sempre obedecer e se esforçar para cumprir a sua palavra. Pedir para que o Senhor nos dê um coração que o agrade. E isso é tão notório quando a gente obedece o Senhor, porque o Espírito dele, né, brilha no nosso rosto, as outras pessoas enxergam os nossos frutos. E sabe que esses frutos não são os frutos do mundo, não são frutos carnais, mas são frutos do Espírito.
e fala: "Nossa, aquela pessoa tem algo de diferente. Nossa, aquela pessoa tem um brilho diferente". E esse brilho é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, conduzindo os seus caminhos e a sua história. Teve uma vez que o Oswaldo pregou, acho que foi no culto de Santa Ceia, que quando o Senhor foi crucificado, né, para ele ser crucificado ali, para o braço dele alcançar onde tinham feito o furo para poder pregar a sua mão, aquela cruz não estava na altura nem no modelo do corpo do Senhor e tiveram que deslocar o ombro dele para que o braço pudesse alcançar o furo. E ele subiu naquela cruz por amor a mim e você. O Pai não poupou o seu filho, antes entregou o seu único filho, o unigênito, para que nós tivéssemos vida e vida abundância, para que nós recebêssemos a graça, o perdão e a misericórdia do Senhor. E a gente precisa pegar a nossa cruz todos os dias. E muitas vezes, para a gente conseguir caber nessa cruz, a gente vai ter que, às vezes, também se deslocar o nosso corpo para poder carregar a nossa cruz. Mas, às vezes, somos teimosos e a gente vive querendo largar a nossa cruz, descer da nossa cruz e de desistir de seguir o Senhor. Mas hoje o Senhor vem nos lembrar que maior sacrifício Ele fez por nós. Todas as vezes que a gente achar que está muito pesado a nossa carga e que a gente não vai suportar, Ele nos convida para que a gente olhe para Ele. Maior sacrifício Ele fez por amor de toda a humanidade. Nós fomos resgatados, nós fomos salvos, libertos do pecado, da mentira, do engano, da divisão, da separação que houve no mundo através do pecado. Maior sacrifício Ele fez por cada um de nós. Tamanho amor que Ele tem pelos seus filhos, por todos os homens, desde o primeiro homem até o último homem que há de nascer na face da terra. Ele ama igualmente todos os seus filhos. E Ele, sendo Deus, Ele se despojou de todo o seu poder, se despojou de toda a sua glória, para que nós nele tivéssemos vida e vida com abundância. Então é necessário a gente se examinar, é necessário a gente se purificar, é necessário a gente orar, examinar as Sagradas Escrituras, é necessário a gente se aproximar do Senhor e pedir para que o Senhor transforme as nossas mentes, os nossos corações, os nossos interiores, para que cada vez mais sejamos semelhantes ao Pai. Que sejamos cada vez mais parecidos com o Pai. Que venhamos ter um coração mais parecido com o Pai, que é um coração amoroso, que é um coração que perdoa, que é um coração que estende a mão, que é o coração que ouve o próximo e sempre se coloca no lugar do outro. Amém? Que possamos voltar para si mesmos, olhar e fazer essa autorreflexão e pedir para o Senhor nos ajudar, sermos cheios do Espírito, para que no nosso dia a dia a gente passe pelas provações, passe pela porta estreita, mas sempre confiando, crendo, acreditando e se esforçando para colocar em prática aquilo que a gente já conhece, que o Senhor já nos deu. Amém? Vamos fazer uma oração agora, apresentando essa palavra e pedindo para que o Senhor nos ajude e fale mais alto na nossa mente e no nosso interior. Pai querido, todo-poderoso, eu te dou graças, meu Pai querido e eterno, pela tua palavra maravilhosa, que nos anima, que nos fortalece e que traz a nossa memória e nos mostra aonde nós estávamos e aonde o Senhor nos trouxe.
Pai querido, todo-poderoso, nós precisamos do Teu Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, meu Pai querido, todo-poderoso, da Tua intervenção divina todos os dias, meu Pai querido, todo-poderoso, para praticarmos o bem, para lavarmos, meu Pai querido, todo-poderoso, o nosso coração. Ah, Santo Deus de poder e de glória, de toda a sujeira deste mundo, de toda a contaminação, meu Pai querido todo-poderoso deste mundo, de toda a carnalidade. Senhor, meu Pai querido todo-poderoso, nos dá um coração íntegro, nos dá um coração forte, nos dá um coração disposto a Te amar e buscar e invocar a Tua presença. Nos ajuda, Pai querido, que venhamos ter um coração quebrantado e rendido, Pai querido todo-poderoso, ao Senhor, aonde o Senhor encontre espaço para poder agir, falar, Santo Deus Todo-Poderoso, em nossas vidas. E que possamos nos esvaziar, Santo Deus Todo-Poderoso, de toda a sujeira deste mundo, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, dos frutos do Espírito Santo de Deus, que nos lava, que nos purifica. Que possamos, meu Pai querido todo-poderoso, sermos transformados pela Tua palavra, Santo Deus de poder e de glória. E assim, Santo Deus, o Senhor encontrar em nossos corações lugar, Santo Deus de poder e de glória, de arrependimento. Porque o Senhor, quando ver em nós o esforço, a dedicação em cumprir e obedecer a Tua palavra, o Senhor vai nos fortalecer e vai nos ajudar. Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, na nossa caminhada. Ah, Santo Deus, o Senhor vai também nos ajudar. Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, a vivermos, Pai, em santidade, em retidão e obediência ao Senhor. Mas é necessário que venhamos nos arrepender de todo o nosso coração, de todo o nosso interior, para que, Santo Deus de poder e de glória, o Senhor encontre em nós lugar de arrependimento. O Senhor quer, Pai querido e eterno, sim, Pai, lavar e nos purificar, e os rios de águas vivas que jorram diretamente do Teu trono da graça, aonde passar, tudo vai transformar, vai lavar e vai purificar, restaurar e renovar as nossas vidas. Senhor, meu Pai querido e eterno, o mundo, Santo Deus Todo-Poderoso, corre ao sentido contrário daquilo, Santo Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ensina. Por isso, Pai, não permita, Santo Deus Todo-Poderoso, com que venhamos nos distrair com as coisas do mundo, Santo Deus Todo-Poderoso, que nos afasta de Ti. Aquieta as vozes da nossa cabeça, aquieta as vozes dos nossos corações, que nós não venhamos ouvir, Pai querido, as vozes, Santo Deus Todo-Poderoso, do nosso coração carnal, mas que possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que bate em nossos corações todos os dias e que quer nos guiar, que quer nos conduzir, que quer nos levar uma vida de santidade, de plena comunhão com o Senhor. Pai, abençoa a cada um, Santo Deus Todo-Poderoso, nesta hora. Abençoa a cada um dos teus filhos que está recebendo esta palavra, este alimento, e que o Senhor, Pai, fale mais alto, Santo Deus Todo-Poderoso, traga o discernimento e a sabedoria que vem diretamente do teu trono da graça. Por isso, Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhinhos, eu abençoo a cada lar, a cada família, a cada um dos teus pequeninos, e sobre a vida deles eu os abençoo e profetizo vida e vida com abundância, para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Irmãos, este culto está encerrado em o nome de Jesus. Amém?
Tires em nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Para papá, para papá. Oh, 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 para papá, para papá. Oh, oh, em mim, ó Deus, em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não, 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 não. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo